Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia com acontecimentos muito importantes se dando aqui no Brasil e também fora do nosso país. Em meio a essa realidade surgem alguns questionamentos. Como é que nós tomamos conhecimento dos fatos importantes? Dentre esses fatos, quais são os mais importantes? E por que a grande mídia, em geral, tanto no Brasil quanto fora do nosso país, de repente elege um tema, mas lentamente vai varrendo esse tema para baixo do tapete? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Temos situações muito complicadas se dando aqui também na Argentina e situações internas aqui no nosso país que eu quero conversar com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante aqui ao nosso portal e não nos conhecer, para que você venha fazer parte do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, mande seu comentário, assista os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, enfim. E não esqueça do seu joinha e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Bom, começando aqui pela primeira parte, né? Gente, vocês devem estar notando que o conflito no Oriente Médio ele está ganhando menos destaque. A cada instante ele vai ocupando as últimas páginas do jornal e nos telejornais eles passam também a não ter o mesmo destaque. A gente vê aqui na página 18 do Globo de hoje uma matéria sobre a libertação de reféns, que expõe uma realidade, né, que muitas pessoas nem têm ideia. O número de palestinos, de crianças palestinas, né, que a gente pode chamar, uma criança de 12 anos é criança, né, o que tem de pessoas nessa condição detidas em penitenciárias lá na Cisjordânia, mesmo em Israel, não está escrito no gibi. Então, isso causou, assim, algumas interrogações, né? Então, quer dizer que os terroristas estão propondo trocar crianças que foram sequestradas no dia 7 de outubro por crianças que estão em penitenciária lá em Israel, na faixa, na Cisjordânia. Então, quanto mais esse conflito foi exposto, mais a opinião pública do mundo está ficando desfavorável a Israel. Como existem grandes interesses econômicos, mundo afora, que estão atrelados àquilo que a gente chama de sionismo, ou seja, os defensores do Estado de Israel, não são propriamente defensores do judaísmo ou da religião judaica, não. Eles estão muito mais voltados na defesa de interesses corporativos, interesses financeiros. Então, esses organismos de mídia, vendo que a opinião pública começa a ver Israel com um olhar muito mais crítico do que começou a ver há um mês atrás, então o noticiário, que está queimando bastante Israel, vai sendo desbastado e essa, infelizmente, parece ser uma tendência. Se isso fosse proporcional ao número de pessoas que estão morrendo nesse conflito, ou seja, o noticiário ele seria desbastado porque, na verdade, o número de vítimas estaria caindo, o conflito estaria chegando ao final, estaríamos perto da paz. Haveria alguma lógica, né? Se é que a gente pode considerar alguma lógica no meio dessa história. Mas não é o que a gente está vendo. Então, em breve, é provável que o conflito no Oriente Médio fique no rodapé das páginas e o massacre que está acontecendo lá na Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, continuem cada vez mais acentuados, né? Bom, vou conversar com vocês, certamente, em outras oportunidades sobre o que está acontecendo, né? Vamos aguardar para ver se essa história tem um desdobramento, um final melhor, né? Para as pessoas que estão no meio de tanta tragédia ali, enfim. E aí a gente chega nos nossos casos internos aqui com algumas peculiaridades. Bom, matéria do Estadão de hoje. Advogado de réu do 8 de janeiro, morto na Papuda, disse ao STF que prisão seria sentença de morte. Clériston Pereira da Cunha tinha sequelas da Covid-19. Quer dizer, ele não quis se vacinar, provavelmente se vacinou lá dentro do sistema prisional, porque é obrigatório, né? E teve pedido para deixar a prisão negado pelo ministro André Mendonça do STF. O André Mendonça, o terrivelmente evangélico, ele está sendo simplesmente ignorado pela sanha bolsonarista de tentar satanizar o ministro Alexandre de Moraes, justamente pelo ministro Alexandre de Moraes ter feito
o papel republicano que se exige de um magistrado quando é demandado. Ou seja, de pegar todas as pessoas que foram presas e estão sendo julgadas agora e aplicar a elas as sanções que elas merecem, né? Então, enfim, mas o senhor André Mendonça, na mesma semana, né, que ele foi manchete de alguns veículos, pelo seu comportamento pró-Bolsonaro, ele está sendo agora protegido, né? Matéria aqui da Carta Capital. Mendonça rejeita ação contra a família Bolsonaro por compra de imóveis com dinheiro vivo. Na decisão, o ministro do STF argumentou que deputado petista não apresentou indícios ou meio de prova minimamente aceitáveis. Quer dizer, o deputado do PT fez uma representação, lá, o deputado de Minas Gerais, acho que foi o João Paulo, deixa eu ver aqui se tem o nome dele aqui. Vamos ver aqui, o pedido é Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E o André Mendonça falou assim, não, o fato deles terem comprado um monte de imóveis aí com dinheiro vivo, isso não representa nada, isso não é indício de nada, só tem que provar, só está denunciando, só tem que provar. Mas como é que prova uma denúncia dessa, além das matérias que mostram os registros em cartório, que confirmam que a montanha de imóveis que o clã Bolsonaro adquiriu, grande parte foi adquirida em dinheiro vivo. Isso não é prova para o ministro, pelo menos, mandar investigar? Então a gente vai vendo essas situações, né? De fato, terrivelmente evangélico, ele é terrivelmente bolsonarista. Bom, e aí surgem algumas questões adicionais. A OAB Federal determina a apuração sobre morte de réu do dia 8 de janeiro ocorrido na Papuda. Então a OAB Nacional está se manifestando muito preocupada com essa morte lá. Só que é o seguinte, eu gostaria de saber o que a OAB, da entidade da qual eu sou membro, né, porque eu sou advogado também, devidamente inscrito, o que ela faz, o que ela fez concretamente diante dessa realidade. Só nesse ano já morreram 913 presos. E nós temos mais problemas que o pessoal da OAB podia enfrentar, né? Nós temos 33.617 presos com doenças transmissíveis, 2.177 com hepatite, 11.199 com vírus do HIV, 549 com hanseníase, 10.571 com sífilis, 9.121 com tuberculose. Nós tivemos 89 suicídios e 87 mortes por causas desconhecidas. A OAB Nacional tem levantado uma campanha em relação a esses dados absolutamente monstruosos, ou porque morreu agora um patriota bolsonarista, a OAB agora descobriu que temos infrações de direitos humanos no sistema prisional do nosso país, né? Então, presidente da OAB, por favor, né? Faça o papel que a instituição exige do senhor. Esse negócio de ser por direitos humanos de uma forma seletiva não pega bem, né? Bom, porque o senhor acaba fazendo coro com os insanos, do tipo o senhor Nicolas Ferreira, que foi ontem à tribuna, justamente aqueles que insuflaram o senhor Clériston à morte, né? Do tipo, vamos lá, patriotas, é a última vez, vamos nos mobilizar, as urnas são suspeitas, o sistema brasileiro tem que ser auditável, e piriri, pororó, poruri, minhas Forças Armadas, e artigo 142, Supremo é o povo. Eles ficaram insuflando os senhores Cléristons da vida para irem para quebrar as instituições. E moral da história, a tragédia se consumou, os crápulas ficam livres e agora ficam querendo colocar a culpa no outro. O senhor Nicolas fez um pronunciamento detestável e ele é suspeito, né? Porque ele está num desses inquéritos, né? Vamos acompanhar aqui no tweet dele que ele colocou. Vamos lá. Isso está acontecendo. E segundo o artigo 39, a linha 4, diz que o ministro do STF, por conta da tua negligência jurídica, pode sim incorrer em crime de responsabilidade. Ou seja, é necessário que um homem como o ministro Alexandre de Moraes, que envergonha o direito, ele seja deposto da sua cadeira de forma democrática e que o Senado, de forma democrática, ele também exerça o seu papel, porque precisa de ter homens de coragem, homens que simplesmente não querem ver o seu status, o seu bem-estar. Senhor Nicolas, o senhor pode enganar os incautos que lhe acompanham, mas nós sabemos que o senhor está na reta do gol também, né? O
O senhor é um dos investigados aí, esse processo, quando chegar ao final, pode ser que a pena do senhor Alexandre de Moraes seja muito pesada em sua direção, né? Por isso o senhor está nesse discurso um tanto ou quanto desesperador. Nem vou colocar inteiro aqui para vocês, porque, enfim, é discurso bolsonarista negacionista, né? Bom, o outro negacionista, filho do inelegível, fez uma publicação hoje. Milei aplaudido no CPH Brasil. A visão de mundo de Milei é perfeita. Por isso ele conseguirá limitar o tamanho e o papel do Estado, para que o Estado faça aquilo qual foi criado e não interferir na vida, liberdade e propriedade dos indivíduos. Olha só, nesse mundo ideal do Milei, a família Bolsonaro não existiria, porque todos são parasitas do Estado. Todos eles se nutriram a vida inteira de cargos dentro do Estado. Se nutriram de dinheiro vindo dos assessores do Estado. Então, isso é um negócio um tanto ou quanto complicado, né? Eles estão apostando as fichas no Milei, mas a situação para o Milei vai ficar muito complicada, gente. A gente está diante de uma situação que muitas pessoas escrevem aqui para o nosso portal dizendo que eu sou profeta, né? Que eu acerto algumas coisas. Eu não gostaria de acertar uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, mas vamos deixar aqui o nosso programa gravado aqui para a gente conferir alguns meses mais à frente, né? O inelegível fazendo campanha contra a ONG, ou seja, ele destruiu as instituições de proteção ambiental do nosso país e agora está dizendo, olha, quem é responsável pela destruição são as ONGs que estão lá, enfim, aquela calhordice tradicional, né? Daí, gente, queria compartilhar com vocês um vídeo que vou colocar na descrição aqui do nosso encontro de hoje, que tem a ver com o livro da Naomi Klein, chamado A Doutrina do Choque. Esse livro é complicado de achar, né? Eu tenho esse outro livro dela aqui, que ela escreveu depois, né? Que tem esse Não Basta Dizer Não, né? A Naomi Klein, ela escreveu um livro chamado A Doutrina do Choque. Esse livro só encontra em sebo hoje, né? No mercado de livros usados, enfim. E tem um vídeo que é muito interessante que explica o que é a doutrina do choque, ou seja, é a destruição completa das estruturas sociais para depois se implementar um modelo ultra neoliberal. É uma história conhecida. Quem inventou isso foi um economista da escola de Chicago chamado Milton Friedman, que dentre os seus filhotes tinha ali o Paulo Guedes. Esse Milei é uma espécie de Paulo Guedes piorado, porque agora ele está no poder central, né? Não é por outra razão que o Milei colocou num dos cachorros dele o nome de Milton Friedman, que é essa figura que estruturou toda a política econômica do Chile depois do golpe sanguinário e violento que foi perpetrado em 1973 pela turma do Pinochet, com apoio e articulação do governo norte-americano. Então, o que a gente pode esperar na sequência? Na sequência, gente, nós devemos aguardar aí grandes choques na Argentina. Como eu disse para vocês, das duas, uma. Ou ele não resiste alguns meses, porque vai ter um grande enfrentamento com as forças populares, a sociedade organizada na Argentina, ou se terá na Argentina uma repressão, como desde a época da ditadura não se via na Argentina, para poder se destruir todas as bases sociais para se implementar aquilo que a Naomi Klein coloca no livro dela, a doutrina do choque, ou seja, a destruição do Estado através de grandes cataclismas ou ditaduras para se implementar uma nova ordem, cujo beneficiário final são sempre grandes instituições, como aconteceu, instituições corporativas financeiras, como aconteceu no Chile, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em várias partes do mundo, depois que houve algum tipo de depressão, algum tipo de cataclismo. Então, isso está em curso hoje na Argentina. E a gente vai ter muitas oportunidades aqui para jogar luzes sobre essas questões. Mas a doutrina do choque da Naomi Klein parece que está já em curso na Argentina. Vamos ficar com os olhos bem abertos e ver quanto tempo vai durar essa história aí, tá bom? Um grande abraço, mais tarde eu volto para complementar os assuntos. Até lá, tchau!